aqui na Rio Innovation Week agora com a Samie Lopes, ela que é produtora rural de Italva, produtora de goiaba. Ela que está num empreendimento familiar há alguns anos. Tudo bem, Samie? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade, né? Nós estamos aqui na Rio Innovation pela terceira vez, como produção de goiaba e goiabada, que é o nosso principal produto. Me conta um pouquinho, Samie, da sua história, da história da sua família. Você é uma produtora que vem aí de uma origem familiar, né? Trabalhou com seu pai, você está aí na sucessão do seu pai ainda é vivo, como você me falou fora do ar, mas está ajudando ele na produção, já está à frente aí do negócio. Pode falar um pouquinho sobre o empreendimento familiar? O empreendimento familiar ele é muito importante porque perpetua, né, a agricultura e a gente consegue estimular outros jovens a também cuidar da terra, cuidar da propriedade, saber que é um negócio que é rentável. E seu pai começou com a plantação de goiaba, mas ao longo dos anos, você assumindo à frente da produção, você aperfeiçoou, trouxe aí algumas novidades. Sim, né? A gente fez um rebrand da marca tem uns 3 anos, introduzimos o turismo rural, criamos novos produtos a partir da goiabada. Hoje a gente tem goiabada, geleia de goiabada com pimenta, geleia tradicional. Alguns produtos você trouxe aqui para mostrar pra gente, né? Geleia de goiabada que nós temos também, goiabada de corte, licor, ketchup. Então, ketchup. A gente diversificou a prateleira e com isso a gente está conseguindo recolocar o produto de volta no mercado, né? De forma competitiva. Porque o doce de goiaba, gente, é uma coisa incrível, né? Tem gente que nem não liga muito para a fruta, mas o doce é uma coisa que é praticamente geral, né? E a goiabada ela é um doce muito tradicional na mesa do brasileiro. Então a gente resgatar a forma de entregar esse produto é muito importante, porque às vezes eu vejo as pessoas que vão no sítio nos visitar, nunca viram um pé de goiaba, nunca comeu uma goiabada porque acham que é doce de velho, de pessoas velhas, né? E não é. Então quando a gente consegue diminuir o açúcar desse doce, colocar numa embalagem mais bonita, ele volta para o mercado de uma nova forma. Você teve uma visão muito boa, né? De reformular ali o conceito da sua produção, adaptar, atrair o jovem para esse consumo. E junto com essa reformulação, você falou do turismo, né? O turismo é importante para o jovem conhecer também esse produto. Sim, hoje a gente recebe, por volta de todo final de semana, quando o sítio está aberto, a gente recebe de 20 a 30 pessoas de forma orgânica. A gente tem o Polipag na época de colheita, as pessoas podem entrar no goiabal, elas conhecem o nosso manejo, a gente conta a história, faz degustação de produtos. É uma forma muito interessante de você colocar o produto também no mercado, porque ele passa a ser mais de um produto, né? É o produto que a gente fala sensorial, que é o turismo que oferece isso. Então, quando a pessoa visita o nosso sítio e depois ela chega na prateleira do supermercado, ela encontra aquilo ali, automaticamente ela vai ali e pega o produto. Que é importante a pessoa conhecer a marca. Sim. E conhecer a marca, por isso que você está aqui, né? Para mostrar o seu produto, para também se atualizar em relação ao que tem de novo no mercado. É importante estar aqui na feira para mostrar aí para as outras pessoas do Rio de Janeiro que talvez não conheçam Italva, para mostrar aí o trabalho de vocês? Sim, é muito importante. Participar de eventos desse porte é um divisor de águas, porque, como eu disse, a gente já vem a terceira vez e a gente já tem clientes que chegam assim, eu tive com você ano passado, você está com esse produto novo. Então isso gera credibilidade, como você falou, a marca ela se fortalece quando a gente participa de eventos assim. E aí, como você se sente, né? Porque a gente está falando não de um negócio qualquer, a gente está falando do negócio da sua vida, o empreendimento que surgiu com seu pai. Como é que é a sensação que você tem quando uma pessoa um consumidor te dá um retorno tão positivo do seu produto? Olha, eu até falei isso hoje de manhã, eu queria ter uma câmera escondida dentro do stand, porque a reação das pessoas é incrível.
Como ontem uma menina chegou, conheci o seu produto lá no CREA. Então, tipo assim, é muito bom, porque a pessoa guarda, né, a sua logomarca, ela guarda o sabor daquilo que ela sentiu. Como o nosso doce é um doce familiar, as pessoas têm muitas memórias afetivas com a goiabada. Quando elas nos visitam, elas contam do pé de goiaba que tinha na casa da avó, onde ela comeu goiaba, crianças que nunca provaram goiaba. Então é muito interessante. E é uma fruta muito característica do brasileiro, né? É uma fruta tropical, né? Com um sabor marcante, né? Ela é uma fruta muito perfumada, e, tipo assim, recende, né? A gente trouxe aqui a goiaba na segunda-feira, na terça, tínhamos goiaba aqui e as pessoas provaram. Então isso é muito bacana, a pessoa provar a fruta e comer o doce. Esse carinho que você recebe, vocês retribuem na produção. Com certeza. Porque a produção da sua goiaba é uma produção que ela pensa na saúde do consumidor, né? Você Sim. Pode falar um pouquinho sobre isso? Como a gente consegue controlar esse açúcar adicionado no nosso produto final, isso gera mais saúde, a pessoa pode comer com menos medo, mas comer com parcimônia. Nossa produção ela é agroecológica, então a gente usa menos defensivos químicos durante esse processo da fruta, do crescimento. A gente potencializa o doce da fruta no pé, para poder ter um produto melhor. E qual a expectativa aí para os próximos anos, o futuro da empresa? Você pensa em criar novos produtos relacionados à goiabada? Sim, eu tenho projetos assim para colocar em prática nos próximos 5 anos. Um dos meus desejos é poder ter uma pousada dentro do nosso sítio para poder receber melhor essas pessoas que nos visitam, porque a média de tempo que eles costumam ficar lá é de mais ou menos 3 horas. A gente tem um café da manhã, onde as pessoas vêm, tomam café. A gente só serve coisas à base de suco de goiaba, goiabada, como que ela pode colocar a goiabada na mesa de forma atrativa, assim, uma forma mais gourmet, né? Fica muito bacana. Legal, para servir também como decoração, Como né? decoração também. Legal. Samia, parabéns pelo seu trabalho. É incrível a sua história. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada a todos. A gente segue aqui no Rio Innovation Week, no stand Band News Talks, em parceria com a Pesagro Rio, conhecendo histórias como a da Samia, histórias de mulheres empreendedoras, de mulheres que estão à frente de negócios grandiosos, fazendo a diferença, levando inovação e aperfeiçoando uma história de trabalho que começou com o pai dela e que agora está crescendo, ela só faz crescer o negócio. A gente volta daqui a pouquinho. Agora nós estamos aqui com o Fábio Rodrigues, ele é produtor rural de coco, trabalha com isso há mais de 20 anos e está aqui conosco para compartilhar sua história, contar um pouquinho da trajetória dele. Fábio, seja muito bem-vindo aqui, tudo bem? Poxa, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço de estar aqui junto com a Band News. Fábio, me conta como você começou a trabalhar com coco, já tem muitos anos, né? Mais de 20 anos que você está nesse segmento. Como é que tudo começou? Então, eu comecei como ambulante, vendendo água de coco num carrinho, onde eu furava o próprio coco nessa unidade, né, nesse carrinho, na praça da minha cidade, que é Barra do Piraí. E aí é onde começou tudo. A gente viu que tinha uma grande demanda e eu já comprava coco aqui na região de Santa Cruz, na Zona Oeste. E aí, esse produtor que eu comprava, ele queria muito que eu fosse vizinho dele, até sócio. E a família foi para o Japão e eu adquiri esse sítio, onde já tinha 1.500 pés de coco. E aí eu fiz um replante de mais 1.500 mudas e ali eu comecei a ser produtor de coco e vendia o coco, a fruta in natura, na minha região,
em barracas, em bares, lanchonetes, e foi onde começou tudo. E aí, a gente, por ter uma demanda muito grande, e assim, o carrinho de coco, ele precisava de melhorias na questão de qualidade, de higiene, e aí a gente procuramos a Embrapa, e junto com a Embrapa a gente desenvolveu a agroindústria, onde hoje é feita todo o envasamento da água de coco. Esse auxílio da Embrapa é fundamental. Como te ajudou esse auxílio da Embrapa? No sentido de que quando a gente produz, quando a gente tem um negócio, a gente sabe que é um leão por mês que a gente mata, né? Sempre tem um problema, sempre tem um imprevisto, né? Faz parte da vida. Como que esse auxílio da Embrapa ajudou no estabelecimento do seu negócio, na formulação de um produto, né? Você trouxe sua garrafinha de mais qualidade. Então, a Embrapa foi fundamental, assim, que ela tem toda essa parte técnica, né? Ela pôde me ajudar muito no desenvolvimento, na planta, na questão dos equipamentos. Então, isso tudo foi feito junto com a Embrapa. Então, assim, foi um parceiro e continua sendo até hoje. Nós desenvolvemos juntos e pedimos a patente desse carrinho melhorado. Ele é sustentável, ele gera renda e é onde a gente futuramente pretende montar uma franquia da nossa marca. E vai estar lá esse apoio, né, essa parceria com a Embrapa. Quer dizer, hoje você já fala em expansão, né? Sim. Para os próximos anos já pensa aí, qual o tamanho aí dessa expansão para a gente entender? Então, hoje a gente atende a região sul-fluminense, que é Barra do Piraí, Volta Redonda, aquela região Vale do Café. E a gente pretende chegar aqui no Rio, né? Então a demanda é bem maior, a gente sabe que tem um produto de qualidade. Outro diferencial nosso é na questão de que a gente criou a nossa própria extração. Eu criei um equipamento onde a gente extrai a nossa água de coco sem que a água passe pela casca. Não precisa ter cortar o coco com facão igual era antes, entendeu? Então hoje é bem mais prático e isso vai fazer alavancar mais ainda o nosso negócio. Você está ganhando tempo, né? Sim. Está ganhando tempo, legal. E me fala um pouquinho sobre todo produto tem um desafio, né? Na hora do plantio ou na hora da colheita. Qual o principal desafio na produção do coco? Então, hoje o maior desafio é a questão climática e também, assim, eu vejo que o produtor ele precisa se atentar nessas questões ambientais. Isso é um desafio hoje. Legal. E a demanda pelo coco, a gente sabe que a gente, quando fala em coco, a gente pensa muito no verão, na praia, mas hoje a demanda pelo coco é uma demanda constante. Sim, hoje todo mundo quer consumir um produto natural que faz bem, né, pro corpo. E a água de coco é isso, ela é leve, ela é bem saudável, né? Então ela tem esse público específico de quem se cuida mais nas academias, pessoas que fazem atividade. Então, assim, eu vejo que tem uma demanda muito grande com esse público. Mas no verão aumenta a procura pela água de coco? Sim, aumenta. O calor, aí é um desafio também, né? É o desafio, isso aí. E aí, assim, o calor é o que vende, né? Quando tem sol, a gente sabe que vai vender bastante água de coco. Legal. Fábio, muito obrigada pela entrevista aqui no Band News Talks. Muito obrigado, eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho, pela sua trajetória também, que é uma história de vida muito bonita.
Agora a gente está aqui com a Nathalie Chagas, ela que é coordenadora técnica do Programa Estadual de Turismo no Rio. Nathalie, seja muito bem-vinda aqui, tudo bem? Obrigada, Luana. Obrigada por abrir esse espaço para a gente poder falar um pouquinho de turismo rural. Tá? Nathalie, me conta um pouquinho sobre esse programa, o que é, como funciona. Eu sou do Governo do Estado, da Companhia de Turismo do Governo do Estado, Secretaria de Turismo do Governo do Estado do Rio de Janeiro. O programa, ele trata de uma estratégia do governo para a gente alavancar o turismo rural e dar apoio ao turismo rural no estado. Estamos elaborando agora, já elaboramos um decreto para que o governador reconheça o programa, né, como prioritário para o governo. Então, acredito que mês que vem a gente já esteja fazendo o lançamento do programa. E hoje a gente já tem iniciativas de cadastramento e reconhecimento de quem já está fazendo turismo rural. A gente conseguir alcançar essas pessoas, tá? E fazer essa entrega do selo de reconhecimento do governo do estado como aquela propriedade rural, como um destino turístico, né? Vocês estão formalizando. Exatamente. Algo que já existe, algo que já é bem espontâneo, feito por muita gente, né? Legal. Mas agora o reconhecimento através desse selo. Isso, esse selo ele vai ter um serial único e intransferível para aquele produtor. E é onde a gente vai ver e acompanhar tudo o que ele tem feito e o que a gente faz por eles também e o que eles necessitam dentro desse cadastro, que a gente vai fazer dentro do programa. Isso parece só uma impressão, né? Mas é uma coisa muito importante, porque é dessa forma, através dessas medidas, que o consumidor reconhece um trabalho bem feito, né? Um consumidor que não conhece um trabalho, que não conhece determinada ou pousada ou estabelecimento, e aí assim ele tem a certeza de que ele está indo no lugar certo. É isso. E para isso também, a gente promocionalmente, né, para os cadastrados, nós vamos fazer essa colocação dessa placa nas propriedades, para que quando o turista chegue lá, ele veja que o governo do estado esteve ali e enxerga aquilo ali como um destino seguro também, né, para que ele possa estar. E hoje a gente tem aqui no Rio de Janeiro, queria que você falasse, a gente tem um potencial de crescimento desse segmento de turismo rural? Ele vem crescendo a cada ano, tá? A gente viu um boom do turismo rural, a procura do turismo rural pós-pandemia, aqui ainda no contexto da pandemia, que as pessoas já podiam sair de casa, na busca de destinos mais próximos, que possam ir de carro, né? Então, assim, uma valorização maior do que a gente tem no interior do nosso estado. Isso vem crescendo muito e aí nos chamou a atenção e a gente está indo junto com eles, as pessoas que já fazem, e ativar isso em quem pode estar fazendo. É importante o Estado ter esse olhar para estimular a economia de cidades do interior que dependem disso, né? Ou que podem crescer muito. Sim. A expectativa ela é essa, a gente olhar, porque a cidade do Rio de Janeiro ela já chama muito atenção, né, como um destino turístico aqui. Mas aí a gente mostrar as riquezas que a gente tem no interior do nosso estado, nos outros, né, 91 municípios, né, do estado, não só a capital. Um foco um pouco também nas questões, em outros biomas, né, em outros ecossistemas do estado, que não só o ecossistema de praia, mas a gente ir para uma região mais montanhosa, com suas culturas, ou mais de morros, serras do nosso estado, que é muito diverso, com suas culturas, suas riquezas naturais, né, e riquezas sociais também. Nós conversamos aqui com muitos produtores rurais que têm produtos que produzem goiaba, coco, que produzem chocolate, café, e muitos deles estão na agricultura, na produção rural há muitos anos, há gerações, né? Vindo aí de famílias e pai, mãe, avô, tetravô, a gente ouviu muito esses relatos aqui ao longo desses dias. E muitos deles já perceberam essa visão da importância de trazer o turismo rural, de estimular o turismo. Você tem essa percepção de que eles estão conscientes dessa necessidade de estimular o turismo? Sim, é com isso que a gente tem trabalhado, né?
com essa, vamos dizer, diversificar ali economicamente. Não com que uma atenção que eles diminuam a produção rural, mas sim agreguem à produção rural que eles já praticam o turismo, né? Então isso é a agregação de renda, né? E uma coisa muito familiar também, a maioria das vezes, em que tem a geração de emprego para a família toda e para a comunidade do entorno. Então a ideia é alavancar isso para desenvolvimento econômico também e sempre com foco na questão da conservação e sustentabilidade ambiental. A gente está vendo algumas regiões que antes não eram desbravadas, né? A internet ajuda muito com isso. Às vezes um vídeo que viraliza nas redes sociais faz determinada cidade crescer exponencialmente no turismo. E eu queria que você falasse sobre Areal. Eu acho que Areal é um bom exemplo disso, né? Começou a viralizar vários vídeos falando que seria a Toscana do Rio de Janeiro, né? Então, pode falar um pouquinho sobre o exemplo de Areal nesse boom do turismo no interior do estado? Areal é uma cidade que é um exemplo dessa questão de proximidade que eu estava falando, né? É muito próximo da capital, muito fácil acesso também. Então, isso facilita bastante para que as pessoas cheguem lá. Eles vêm colocando o turismo rural como pauta estratégica, o governo municipal vem, né, colocando isso e divulgando Areal dessa forma, né? Eles têm um foco em vinhos, em culinárias, gastronomia em geral, e vem dando certo. Então, assim, uma das cidades modelo que a gente está, né, levando e até inspirando, né, nos inspirando no programa é Areal. Legal. Nathalie, muito obrigada pela participação aqui no Band News Talks em parceria com a Pesagro Rio. Muito obrigada. Estou aqui, pessoal, com o professor Marco Cortez. Ele é professor de Medicina Veterinária da UF e é especializado em Ciência e Tecnologia de Inspeção de Leite e Derivado. É um cargo muito específico, mas de tão específico ele é muito importante também. Ele é um cargo fundamental, né, professor? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Professor, me fala um pouquinho sobre a importância da inspeção de leite. É um produto muito delicado e que precisa passar por um processo de produção muito cuidadoso? Sim, com certeza. O leite é um produto que desde o momento da ordenha ele está passível de ser contaminado. E essa contaminação ela pode representar um risco ao próprio consumidor. Então a gente tem que controlar todo esse processo de ordenha, de pós-ordenha e também de beneficiamento para nós conseguirmos produzir um derivado lácteo qualquer, como um queijo, que atenda os requisitos da legislação e atenda a segurança ao consumidor, que tenha segurança do consumidor, um alimento seguro ao consumo. E qual o passo a passo da inspeção? Pode contar um pouquinho para a gente os detalhes do seu dia a dia, como o que vocês avaliam ali? Inicialmente, é fundamental a qualidade desse leite. Nós temos ferramentas para verificar a qualidade, tanto com ferramentas físico-químicas, ferramentas microbiológicas, e a partir disso você consegue atestar que um leite é apto para ser processado. Aí esse leite chega na indústria. Na indústria ele vai ser processado, ele vai se transformar num derivado lácteo e lógico que nós temos processamentos específicos, tratamentos térmicos, processamento de adição de alguns ingredientes para transformar esse produto num derivado também apto para ser consumido. As irregularidades mais comuns que vocês verificam aí no dia a dia, quais são? Um grande problema que nós temos é uma elevada contagem de células somáticas no leite, que está diretamente relacionada com a mastite do rebanho. A mastite é uma doença que afeta muito o gado leiteiro, certo? E ela tem um problema que, além de reduzir a qualidade do leite, ela pode ser responsável por vincular micro-organismos que são patogênicos também para o ser humano, via leite até o ser humano. Então é um problema sério que a gente tem que ficar atento. E de forma geral, o controle higiênico sanitário da produção. Você produzir um leite, você produzir um derivado lácteo qualquer, dentro dos preceitos de qualidade. Higiene mesmo, lavar, higienizar os equipamentos, cuidar dos pequenos utensílios como formas, ter um trabalho muito importante, muito atento em relação à higiene do ambiente. Agora, quais são as dicas que o empresário que produz leite, o que ele precisa ficar atento o tempo todo, o que é imprescindível? Acredito que sejam muitas coisas, né?
Não é fácil. A verdade é essa. Mas o que a gente encontra hoje em dia é que, por exemplo, falando sobre queijo artesanal, que é uma coisa muito interessante. O queijo artesanal é um excelente nicho para o pequeno produtor, para a agricultura familiar. Isso para o Brasil é muito importante. Então, a gente está tentando incentivar essa produção de queijo artesanal, mas com boas práticas agropecuárias, com boas práticas de fabricação, para gerar justamente aquele produto que tem o seu papel na cultura, na tradição, porém que tenha qualidade e que não represente risco a quem consome. E existe um cuidado específico, por exemplo, para o leite que vai ser transformado em iogurte, para o leite que vai virar queijo, cada nicho do leite, cada derivado do leite tem um cuidado específico que a pessoa precisa ficar atenta? Na verdade, existe uma legislação básica que tem que ser atendida, que é a do leite cru. Você atender essa legislação básica, você já está atendendo a qualidade da matéria-prima. E lógico que cada derivado, iogurte, queijo, leite em pó, vai ter a sua legislação específica que deve ser acompanhada também. Mesmo o produto artesanal. Nós temos no Brasil hoje em dia, até aqui no Rio de Janeiro, uma legislação bem moderna que regulariza o produto artesanal brasileiro, que é um nicho de mercado muito interessante. Legal. Mas pode falar um pouquinho sobre o que pode dar errado aí na saúde da pessoa? Consumir um leite, quais são os riscos para a pessoa que consome um leite de uma origem que não é conhecida, de um leite que está aí com algum problema, quais são os riscos para a saúde da pessoa? Imagina que você bebe um leite ou come um queijo, você não vê que ali tem micro-organismo patogênico. Então você está ingerindo esse micro-organismo pode vir a causar uma toxinfecção alimentar dentro do seu organismo. Então o leite pode parecer ter um aspecto bom, normal, mas está contaminado. E justamente aí que entra a inspeção. A inspeção entra para, de alguma forma, verificar a qualidade desse leite e atestar que ele é apto para ser consumido. Por isso que quando você vê um carimbo como SIM, CIF, Selo Arte, não é só o carimbo, é sinal que aquele produto foi inspecionado. A grande importância é essa. Ele passou por análises, a forma de fabricação é uma fabricação que passou também por análises, então você tem uma segurança ao consumir esse produto, evitando doenças como uma diarreia ou mesmo uma morte se você for imunodeprimido ou tiver algum problema em relação à sua imunidade como um todo. Então o risco é muito grande, então além da questão do odor, do aspecto, né? A textura também a pessoa deve levar em consideração. Além do selo, essas questões que as pessoas já conhecem, né? Você vai ver ali, o leite está com uma textura diferente, melhor não consumir. O problema é que para ocorrer a modificação, tem que ser já uma carga de micro-organismo, por exemplo, bem alta. O problema é, muita coisa ocorre do leite que a gente não vê modificação. Esse que é o básico, exatamente. E aí você tem uma bactéria patogênica que pode vir a causar algum problema sério em quem consome, no entanto, em aspecto visual, ele está normal. Então, a orientação para a população, além desses aspectos do leite, que o leite precisa estar em uma qualidade normal, assim, aparente, que a pessoa, que o consumidor consiga identificar o selinho de qualidade também. Isso, é o selo da fiscalização. Todo produto que é comercializado de forma legal, ele tem esse selo. Então, por exemplo, quando você vai numa feira comprar um queijo, é normal você pegar ele fracionado, sem nenhum tipo de identificação que se esse produto foi ou não fiscalizado. Isso pode representar um risco. No geral, as empresas cumprem as regras direitinho, até porque quem não cumpre as regras, quem não tem a certificação do Estado, não fica de pé no mercado, né? Se não cumpre regra, não pode vender, e aí a indústria vai fechar, a empresa vai fechar. Existe essa fiscalização de forma bem rotineira. Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui na Band News FM. Obrigado. A gente volta daqui a pouquinho com mais do stand Band News Talks, junto com a Pesagro Rio. Estamos agora aqui no Band News Talks em parceria com a Pesagro Rio, com a Valquíria Cortes, ela que é médica veterinária, é também coordenadora do Programa Nacional de Sanidade Avícola pela Secretaria Estadual de Agricultura aqui do Rio de Janeiro. Ela participou aqui no Rio Innovation Week de uma palestra que tem um assunto que é muito importante atualmente, gripe aviária.
Valquíria, seja muito bem-vinda aqui no nosso encontro no Band News Talks, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade de poder falar da gripe aviária e trazer mais informações técnicas para o público em geral. Claro que a gente teve aqui no Rio de Janeiro o episódio da interdição parcial e total também do Bioparque, após mortes de galinhas da Angola com gripe aviária. Depois confirmamos também mortes de pavão, que a senhora pode trazer aqui para a gente para tranquilizar, porque a gripe aviária a gente sabe que para transmitir para o ser humano é extremamente raro, né? Exatamente, assim, os casos humanos que nós temos foram de pessoas que tiveram contato direto com aves doentes. Você não tem a transmissão pelo ar direto e nem uma transmissão estabelecida do vírus entre humanos, ele não tem essa capacidade ainda. De qualquer forma, é importante a gente ter consciência de que não é para manipular animais mortos, aves caídas, porque elas podem estar doentes, sim, pode ser qualquer coisa, mas isso, gente, não se restringe só às aves, qualquer animal. Então, notificar o órgão da prefeitura para recolher a carcaça daquele animal. Se for suspeito, notificar a Defesa Agropecuária, porque a gente vai ao local, a gente faz coleta material, faz um exame. Em relação ao Bioparque, todas as medidas necessárias foram tomadas, eles têm uma equipe técnica muito, muito boa e muito colaborativa, então por isso foi possível também a desinterdição parcial e nesse momento acredito que em poucos dias a área da savana africana, que é o recinto em que realmente foi confirmado a influenza aviária, venha a ser desinterditada porque não houve mais nenhuma morte de nenhum animal. Aqui na capital, né, a gente não tem muito contato com aves no geral. No interior do estado, talvez isso seja um pouco maior, mas o produtor rural, ele já tem conhecimento dessa necessidade, desses cuidados que precisam ter no caso das aves. Sim, sim. O nosso trabalho das equipes de defesa agropecuária é justamente conscientizar o produtor como ele tem que criar de forma adequada para evitar esse contato das aves de criação com as aves silvestres. Mas uma situação que é muito importante no Rio, a gente tem vários parques públicos. E você tem essas aves silvestres circulando nesses parques públicos, né? Aves de vida livre. Então a orientação é não manipular essas aves. É não manipular, você pode ver, é bonito, é a natureza, né? A natureza vivendo em consonância com a civilização, com o meio urbano, mas não manipular essas aves, porque elas podem carregar o vírus. Então, como nós acreditamos que no Bioparque tenha sido o irerê que tenha trazido o vírus para as aves do recinto savana africana. Entendeu? Fora, né? De fora, elas estão circulando na Quinta da Boa Vista. Elas, na verdade, elas estão presentes no Brasil inteiro e são aves que migram até 500 quilômetros. E não é uma coisa que dá para controlar, Não né? dá, é vida livre, é a natureza seguindo o seu curso, né? Legal. E quais outras doenças as aves podem transmitir? A gente sabe, claro, a gripe aviária é a mais conhecida, mas quais são as outras doenças, os outros riscos? Por exemplo, dessas aves que estão em circulação no meio urbano, na praça, que a pessoa pode ter contato? Então, nessa situação que a gente vive no momento, a nossa grande preocupação em relação a essas aves migratórias é a influenza aviária. Você tem até a doença de Newcastle, mas ela é uma zoonose muito branda, ela é tratada sempre junto com a influenza aviária. Todos os exames que nós fazemos para a influenza é feito também para a doença de Newcastle. Mas, de fato, a maior preocupação é a influenza aviária. Por que essa preocupação? Porque a influenza aviária é uma doença que ela tem um potencial pandêmico. Depois da Covid-19 fica muito fácil a gente falar, ela é uma zoonose. Dos casos humanos de 2003 a 2025, nós tivemos aí uma taxa de letalidade de 48%, é uma taxa muito alta. Quando ela consegue se estabelecer no organismo e causar doença, o caso grave, geralmente vem a óbito o paciente e o vírus ele vem tentando mutar para conseguir essa perpetuação de transmissão entre os seres humanos. Por isso essa preocupação. Olhando para a saúde humana, olhando para a saúde animal, você tem uma mortalidade muito grande, tanto das aves silvestres quanto das aves de produção também. E isso afeta a biodiversidade também das aves que são espécies em extinção, espécies vulneráveis. E fora a saúde econômica, saúde ambiental também, quando você tem que enterrar uma grande quantidade de aves, você tem um meio ambiente envolvido nisso.
e a saúde econômica. O Brasil tem grande importância na avicultura nacional e internacional. Então, se essa doença se disseminar nos plantéis comerciais, a gente vai ter um prejuízo muito grande para o agronegócio, para a avicultura nacional. Agora, a gente sabe que é raro passar para o ser humano, a gripe aviária de uma ave para o ser humano. Mas se por acaso passar, existe esse ser humano, ele pode transmitir para outro ser humano? Então, isso não. O vírus ainda não tem essa capacidade, mas de qualquer forma, essa pessoa ela é tratada como um potencial disseminador. Então, ela vai ficar isolada, ela vai ser tratada como qualquer tratamento para síndrome respiratória, né? Por uma precaução. Precaução. Mas tem que ser, porque pode ser que seja aquela pessoa que o vírus vai conseguir essa mutação naquele indivíduo. Por isso que eu falei na apresentação, cada ser humano infectado é uma oportunidade que o vírus tem de conseguir essa capacidade de se disseminar entre os seres humanos, porque entre outros mamíferos ele já consegue. Ele já conseguiu em outras espécies, então é uma tentativa, ele vai continuar tentando. Por isso o trabalho de prevenção é fundamental. Por isso todo cuidado é pouco, é raro passar para o ser humano, a gente torce com um trabalho de todo cuidado ali de interdição do bioparque, por isso, gente, porque existe todo um cuidado para não transmitir para o ser humano, porque, quem sabe, ele se torne aí um transmissor da doença e a gente não quer que isso aconteça. Exatamente. Porque de pandemia a gente tem uma experiência recente, né? Justamente de uma doença respiratória que a gente vê o mundo parar, então esse é realmente um cuidado muito especial que a gente tem que ter. Exatamente. Assim, vale a gente ressaltar que a gripe aviária ela não é transmitida através do consumo de carne e de ovos bem preparados, entendeu? Esse contato direto para o ser humano se infectar é um contato íntimo, mas nós sabemos, né? Medicina realmente não é matemática. Então, alguns indivíduos são mais sensíveis que outros são refratários. Por isso que a prevenção ela é fundamental e notificar o Serviço Veterinário Oficial na suspeita de qualquer sinal neurológico, uma alta mortalidade, um sinal neurológico, porque nós vamos investigar. Nem sempre vai ser coletado material, porque tem que se enquadrar num caso provável, mas isso os técnicos eles vão ver durante a vistoria. Então, é muito importante a notificação e a conscientização da população. E que é responsabilidade de todo mundo a prevenção, né? Agora, para a pessoa que tem uma fazenda, que cria aves, teve uma morte suspeita de alguma ave, o que essa pessoa deve fazer? Qual o protocolo que ela segue em caso de suspeita aí de gripe aviária? Então, ela tem que notificar o Serviço Veterinário Oficial da região dela. Na apresentação, eu falei dos núcleos de defesa agropecuária, são 26 núcleos no estado do Rio de Janeiro. E nós temos uma parceria muito grande com a saúde também, com a Secretaria Estadual de Saúde, justamente porque toda vez que nós recebemos uma notificação de um suspeito e é um caso provável que a gente vai investigar, no mesmo momento a saúde ela é informada para começar a monitorar os expostos. E ela a gente vem fazendo isso desde a introdução da doença aqui no Rio de Janeiro em 2023. Então, é uma suspeita, é uma criação comercial, é criação de fundo de quintal. Tudo isso tem que ser levantado, todo o contexto epidemiológico dessa criação tem que ser levantado. E diante desse levantamento, esse quadro esse caso vai se enquadrar num caso suspeito ou não. Se for suspeito, a gente vai coletar material, vai enviar para o Laboratório Federal em São Paulo, Campinas, vai interditar a propriedade e vai aguardar o resultado laboratorial. E já vai tomando as medidas de controle, já mesmo antes do resultado, entendeu? E o produtor rural, ele teve a suspeita da morte da gripe aviária. O que ele tem que monitorar na saúde dele? Então, é exatamente isso. Esse produtor, por exemplo, ele notificou uma mortalidade suspeita. A gente já vai passar o contato dele para a saúde e a saúde vai monitorá-lo por 10 dias. Se dentro de 10 dias ele apresentar sinal de síndrome gripal, coriza, qualquer sinal de síndrome gripal, ele vai ser encaminhado para fazer o teste para H5N1 na Fiocruz. Mas aí toda a Secretaria Estadual de Saúde, juntamente com a Secretaria Estadual Municipal, né, do município, eles fazem esse trabalho em conjunto e encaminha para fazer esse exame. Se apresentar, se não, depois de 10 dias, ok, tá liberado. Valquíria, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Band News Talks, junto com a Pesagro Rio. Obrigada a você, gente. Boa tarde. A gente segue por aqui trazendo todas as novidades do setor da agropecuária.
A gente está aqui agora com a Cláudia Mello, ela que é atriz, jornalista e idealizadora da primeira edição do Mulheres Agro e Empreendedoras. Primeira edição aqui no Rio de Janeiro, porque esse evento já está espalhado pelo país. Já acontece em várias cidades do país, mas pela primeira vez vai ser aqui no Rio de Janeiro. Cláudia, seja muito bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, principalmente para falar desse movimento que agora chegou ao Rio de Janeiro. Cláudia, me fala da sua história, da história da sua família. Você vem de uma geração de agronegócio muito extensa, né? Pode falar um pouquinho sobre isso? As pessoas não imaginam que uma carioca quer falar de agronegócio, mas na verdade eu já tenho isso na minha raiz, na minha essência. Começou lá atrás com a família da minha mãe, que plantava algodão. E o agro está em tudo, né? O agro está na nossa roupa, na nossa alimentação, mas devido a sucessão, né, quando ela não é bem resolvida entre os irmãos, a gente foi se perdendo. A minha família foi largando o agronegócio, mas eu cresci ouvindo essas histórias. O que me deixava assim com aquele coração quentinho, querendo viver parte desse momento que é tão grandioso no Brasil e no mundo, porque o agro realmente movimenta o planeta. Então, eu acabei me envolvendo no sertanejo como jornalista, acompanhando todo aquele boom do sertanejo universitário, mas também sendo atriz. As pessoas perguntam, mas como você pulou de atriz, jornalista para esse universo? Aí é esse sonho antigo que eu tinha, e quando a gente vê o crescimento do agro, o movimento das mulheres do agro, que hoje movimentam o PIB do Brasil, eu falei, eu tenho que trazer essa experiência para o Rio de Janeiro. A sua história, é uma relação afetiva, né, que você tem com o agro. É muito bonito ver assim, você abraçando a história da sua família e levando isso para o evento de empreendedorismo feminino no agronegócio. Parabéns por isso. Obrigada. E eu queria que você falasse sobre o evento Copacabana, né? Quais dias vão ser, como que vai ser, o que a mulherada vai encontrar durante esse evento no Fairmont? Até porque, Luana, esse evento é um evento com entretenimento e propósito. Principalmente a gente vai ter painéis falando sobre sucessão. Eu quero dar esse suporte para essas mulheres, porque a gente está recebendo mulheres de 22 anos a 68 anos. Estão trazendo as filhas e filhas trazendo as mães. Isso é muito legal. A gente vai ter conteúdos. Primeiro a gente inicia com um jantar no Hotel Fairmont. A gente vai estar recebendo do dia 12 a 14 de setembro, já anota aí. Então a gente vai estar tendo um jantar de boas-vindas, com muitas trocas e network, com aquele ambiente maravilhoso de frente para a praia de Copacabana. Temos coberturas da imprensa que vai estar com a gente para dar cada vez mais visibilidade para as mulheres do agro, que movimentam aí o nosso PIB brasileiro, a economia do Brasil. Vamos ter no sábado um almoço num restaurante incrível à beira-mar. Depois voltamos para o hotel onde que a gente tem os conteúdos, as palestras com sorteios, brindes. E à noite, aquela festa incrível. Maravilhosa. Aquela festa incrível para ficar na memória para sempre. E no domingo, com as mulheres que estão vindo de outros estados e até países, a gente conseguiu alcançar outros países, a gente vai fazer aquele tour no Rio de Janeiro para elas saírem daqui com aquele gostinho de quero mais. Legal. E pode falar sobre a importância de fazer um evento justamente para discutir o empreendedorismo feminino no agronegócio? Eu acho que isso ainda não é muito discutido, né? Não é muito discutido aqui no Rio de Janeiro, mas em outros estados a gente já tem esse movimento. Então a importância de trazer aqui para o Rio isso. Mas a diferença dessa primeira experiência Mulheres do Agro e Empreendedoras, é que a gente está unindo as duas. A empreendedora do agro e a que não é do agro. A gente quer fazer essa troca de conhecimento, de conteúdos e unir as mulheres, seja independente de qual setor elas estão crescendo. E quais são os desafios da mulher no agronegócio? Ainda existe preconceito? Existe em toda a profissão, na verdade, existe preconceito. Mas as mulheres estão conseguindo, graças a Deus, a superar isso. Mais uma vez, a intenção de escolher o Rio de Janeiro não é só o cenário bonito, mas quando a gente fala de Rio de Janeiro, Copacabana é um cartão postal do Brasil. Você consegue atrair olhares de outros estados, outros países, e assim a gente dá mais visibilidade e voz a esse movimento de união.
e força. Legal. É importante dar esse empoderamento. É claro que quando a gente fala de empoderamento feminino, a gente fala de todas as áreas, né? Sim. Mas é importante falar do empoderamento também no agronegócio. Você vai discutir isso durante o evento? Vamos discutir isso sim, justamente porque é um universo que as pessoas tendem a achar que é muito masculino, e não é. Antigamente, o fazendeiro, né, o produtor rural, tinha sua filha e mandava ela estudar fora. Ah, papai, eu quero estudar fora, elas iam. Quando voltavam, elas acabavam seguindo outra profissão. Hoje não. Como eu tenho esse amor pelo agro, eu conheço inúmeras mulheres que também cresceram com esse amor. Isso é muito do preconceito, né? Existia no passado Existia, esse sim. preconceito. O filho era quem tomava conta, mas agora mudou. As mulheres estão assumindo. Por isso é muito importante a gente falar sobre a sucessão no agro. As mulheres estão assumindo essa responsabilidade e estão cuidando da parte econômica, da parte administrativa. Então, a voz de decisão hoje, 90% é das mulheres do agro. Isso é importante, né? Muito, muito, Porque a muito. gente está vendo um negócio expandindo, as famílias crescendo, e a gente está falando do futuro de toda uma geração. De uma geração, futuro do mundo, até porque o agro está envolvido em tudo. A gente vai falar de sustentabilidade, que é muito importante. Sustentabilidade e agronegócio, como conciliar os dois? A gente precisa, né, hoje em dia. Isso é um assunto que vai ser muito abordado, mas eu não vou ficar dando muito spoiler não, porque eu quero que vocês se inscrevam e estejam conosco. Vou deixar já aqui o Instagram do evento para pegar todas as informações, é agro.empreendedoras. Dá tempo ainda de se inscrever, então. Dá tempo, a gente está aguardando vocês. Maravilha. Cláudia, muito obrigada pela participação aqui no Band News Talks, junto com a Pesagro Rio. Imagina, eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Agora a gente vai falar com o Marcos Fonseca, ele que é pesquisador da Embrapa, fez uma palestra aqui na Rio Innovation Week, uma palestra importante sobre indicação geográfica de produto. Marcos, obrigada primeiramente pela participação aqui no Band News Talks, em parceria com a Pesagro Rio, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Marcos, explica para o ouvinte a importância da localização geográfica para um determinado produto. Às vezes a gente pensa que qualquer produto pode nascer em qualquer lugar, não é bem assim, a posição geográfica dele vai fazer diferença, né? Existem alguns produtos que eles adquirem a qualidade dele sob determinadas condições regionais, de solo, de clima, de pluviosidade, e é o caso do palmito de pupunha na região do Vale do Mambucaba, no Rio de Janeiro. É uma região entre Angra dos Reis e Paraty. E aí vocês vão criar um selo, uma indicação para definir aí o palmito de pupunha como algo específico da região. Então, ele é um processo que requer alguns documentos da associação, inclusive ajuste de estatuto e pesquisa científica para comprovar a indicação geográfica, especialmente na questão de denominação de origem. Porque a denominação de origem a gente precisa estabelecer o nexo causal entre as condições da região e a qualidade do produto. Então aquele produto só obtém aqueles parâmetros de qualidade sobre aquelas condições da região. No caso do palmito de pupunha, o que influencia na região para a produção ser positiva para ele? Então, nós estamos conduzindo um projeto em parceria com a Embrapa Solos e financiado pela FAPERJ para um estudo exploratório, que é para identificar o que poderia dar aquela maciez do palmito, aquela cor clara do palmito, e isso se preservar ao longo do tempo. Essas são as características principais que o palmito de pupunha é conhecido na região. Então a gente acredita que ali tem um fenômeno chamado de chuvas de relevo, tecnicamente chuvas orográficas, orogênicas, que é aquela umidade que vem do mar ali na Costa Verde e para nas montanhas e ali precipita. Então você tem uma distribuição de chuvas ao longo do ano constante e alta, semelhante a um clima amazônico. Então você tem água disponível para a planta ao longo do ano todo, e isso é o que nós estamos achando que é que proporciona ele ter um teor um pouquinho mais de umidade e uma firmeza um pouquinho menor.
E aí essa firmeza menor é a maciez que o consumidor repara e valoriza. Como é que vocês fazem essa pesquisa? Vocês fazem essa pesquisa ao longo de todo o ano para ver quais são as condições e a relação, esse nexo causal, né, que se chama. Como é que é a pesquisa para chegar a essa conclusão? Então, a gente está pesquisando o palmito, coletando o palmito nas mesmas regiões que foram coletadas amostras de solo, tá? Para poder ver as características de solo que poderiam estar influenciando na qualidade do produto do palmito em si. A gente faz isso em 2 épocas do ano, uma época mais quente e uma época mais fria, mas que na região, em termos de pluviosidade, não varia muita coisa. E estamos também fazendo estudo comparativo com outras regiões do país, coletando palmito também nessas regiões. E a gente já conseguiu identificar algumas diferenças de umidade e de firmeza. Mas estamos estudando minerais, a composição centesimal do produto, a atividade de enzimas que levam à oxidação, o escurecimento do palmito, a atividade antioxidante também de alguns componentes do palmito. Então, assim, é um estudo exploratório, açúcares, é um estudo exploratório que a gente vai determinar o que é diferente, o que dá aquela qualidade que as pessoas percebem naquela região. Em relação a outras partes do país, o palmito daqui, ele é bem competitivo, então? Então, ele não tem uma produção em larga escala, tá? Mas ele tem um reconhecimento em termos de qualidade. Isso, das pessoas, dos turistas, das pessoas que consomem na região, dos chefes de cozinha, tá? Aqueles que têm restaurante ou são chefes de cozinha de restaurantes dentro de hotéis, eles reconhecem essa qualidade, tá? E só que a gente precisa o quê? Comprovar, né? Precisa ter a prova de que aquilo ali realmente só é obtido na região e de fato é verdade, não é só uma percepção. E isso a gente vai caracterizar como o palmito ele é diferente, ele tem aquela qualidade. Não quer dizer que ele seja melhor ou pior do que outras regiões, só que ele é diferente e é reconhecido por isso. Tá? Então, por isso a gente precisa comparar com outras regiões para saber, e outras épocas do ano. Para a economia local, é um reconhecimento que vai fazer diferença, que é importante? Sim, a gente acredita, porque na verdade a indicação geográfica no Brasil ainda é um movimento que está crescendo, mas é um movimento de 2, 3 décadas para cá, tá? Mas na Europa, você já tem o reconhecimento do vinho do Porto, por exemplo, há mais de 100, 150 anos, né? Existem alguns produtos que têm o reconhecimento de indicação geográfica, que são produtos que são citados na Bíblia, né? E é um movimento novo no Brasil e que só aqueles produtores que produzirem naquela região e tiverem aquela qualidade do palmito, só aqueles produtores vão poder usar um selo que vai ser concedido como um direito à associação. E essa associação vai fiscalizar e vai conceder aos produtores. Isso vai dar uma agregação de valor e esses produtores vão poder ter o que é reconhecido informalmente, reconhecido formalmente e vão poder ter um retorno econômico maior da sua atividade. Uma valorização do produto. É o mesmo caso, por exemplo, do champanhe? Sim, o champanhe. Quem pode usar as pessoas usam o termo champanhe para os espumantes. Mas só quem produz espumante na região da Champagne, na França, é que pode usar o termo champanhe. Então, vinhos brancos, né, espumantes, produzidos em outras regiões, por exemplo, na Serra Gaúcha, eles usam o termo espumante, não pode usar o termo champanhe. Marcos, obrigada pela participação aqui no Band News Talks em parceria com a Pesagro Rio. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. A gente volta ao longo do dia com mais novidades aqui direto da Rio Innovation Week. Estamos aqui com o Thiago Tinelli, ele que é fundador da Tinelli, da empresa Tinelli, que é uma empresa que produz mel do sul do país, um mel que tem um diferencial. O Thiago está aqui conosco para conversar aqui no Band News Talks em parceria com a Pesagro Rio. Thiago, seja muito bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, tudo bem, tudo certo, graças a Deus. Thiago, me conta a história da empresa, que se mistura um pouco com a história da sua família, né? Isso, exatamente.
Então, a história da Tinelli Apicultura se inicia 60 anos atrás, 70 anos atrás, com o meu avô, onde ele iniciou a apicultura para a subsistência da família. Ele colhia mel de forma rudimentar, né, para a subsistência da família. O meu pai se apaixonou pelo mel, o jeito com que as abelhas trabalhavam. Ele aprimorou a quantidade de caixas, aumentou o número de colmeias, aprimorou a forma de colher e começou. Então, há 3 anos atrás, eu fundei a empresa Tinelli Apicultura, onde nós podemos ter alguns produtos no mercado, formalizar a empresa e formalizar nossos produtos também. Você cresceu com o conhecimento do mel, né? Isso Exato. foi importante para a fundação da empresa? Sim, foi muito importante, porque quando meu pai desenvolveu mais métodos, chegou no ano de 2020, ele teve uma parada na exportação, né? Então daí o meu pai falou assim, agora vamos parar de produzir mel. Eu falei assim, não pai, vamos formalizar, vamos vender picado, vamos ver formas diferentes de apresentar o nosso produto para o mercado. Então foi onde a gente entendeu que o mel poderia ser fracionado e poderia ser apresentado para os nossos clientes. Então nessa caminhada de 5 anos, 3 anos a empresa formada, nós tivemos vários produtos. Tem o mel silvestre e o mel de melato de Bracatinga. Mel esse que tem um diferencial para os nossos clientes, né? Por que esse mel é um mel diferenciado? Para quem mexe um pouco na embalagem, pode ver, provavelmente da imagem não dá para ver, mas ele é um mel mais avermelhado, né? Por que isso e por que isso é um diferencial? Isso, exatamente. Esse mel ele é produzido através de um líquido, onde tem um inseto chamado cochonilha. Ele se adere no tronco de uma árvore chamada bracatinga, se alimenta da seiva da planta, solta uma secreção adocicada, onde atrai a abelha coleta esse líquido doce, leva para a colmeia, processa, retira a umidade dele e faz esse mel de coloração avermelhada, que é um mel que no ano passado, setembro do ano passado, foi premiado através da CNA, Brasil Senar, produto artesanal, como o 2º melhor mel do Brasil. 2º melhor mel do Brasil, não é pouca coisa. E esse selo de qualidade ajuda na hora das vendas, na hora de vender para outros estados? Sim, ajuda muito. Inclusive, em fevereiro desse ano, nós conquistamos um produto, um outro selo, que é o selo de produto artesanal, que garante que além desse produto ter qualidade, ele tem uma história. Então o cliente não está levando apenas um produto industrializado para casa, ele está levando uma história da família, uma tradição, uma forma de se produzir e que garante que ele não passe em nenhum momento por industrialização e no seu processo de fabricação. Isso é importante porque a gente está lidando com um público hoje que vê isso como um diferencial, né? Exatamente. Hoje o público busca muito produto artesanal ou um produto orgânico, né? Então isso garante a certificação, a forma de se produzir os nossos produtos. Isso é muito bom. E como é o consumo do mel? Como ao longo dos anos foi se dando o consumo do mel? A gente teve um aumento, uma redução, como foi? Sim. Esse mel, em meados dos anos 2000, ele ia tudo para o mercado europeu, né? Então, o que nós produzíamos desse mel de melato de Bracatinga era ser armazenados em tambores de 200 quilos e ia tudo para a Europa. Então, a partir dos anos 2022, 2023, o pessoal começou a estudar por que esse mel de coloração mais escura ia tanto para lá. E aprendeu-se que ele tem mais propriedades medicinais e aumentou-se o consumo interno brasileiro desse mel. Então, com essa divulgação, esse selo que a gente ganhou de 2º melhor mel do Brasil, aumentou muito mais as nossas vendas desse mel em relação ao mel tradicional, o mel silvestre, que a gente fala, por assim se dizer. Agora, para alcançar esse mel, existem desafios, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso, sobre o desafio de se produzir mel tradicional e desse mel aqui, que é o mel mais especial? Isso, o nosso mel, a produção dele, a gente depende muito do clima. Então, se o ano for muito chuvoso e afeta a produção, esse mel também é da mesma forma. Por ele ser um produto sazonal, ele é produzido de 2 em 2 anos. Depois disso a planta morre, né? Então a gente tem que esperar mais 2 anos para poder voltar a produzir ele. Enquanto o nosso mel silvestre, mel
tradicional, mel multifloral, ele é produzido a partir de setembro em diante, né? Então esse mel ele tem algumas dificuldades a mais para nós produzirmos ele. Ele é exclusivo do Planalto Sul brasileiro, então regiões de altitudes. Bem bacana. Você trabalhando aí há anos com mel, trazendo aí esse trabalho aqui. Como foi participar? Como é para você participar da Rio Innovation Week? Para nós foi um evento totalmente diferente. Nós não tínhamos participado de um evento tão grande assim. Participamos de outras feiras em Santa Catarina, mas para nós foi muito importante estar aqui, apresentar nossos produtos. O consumidor aqui do Rio adorou nossos produtos, está levando o que quase tudo nosso estoque. Então, para nós foi muito bom estarmos aqui, apresentar o produto, ter esse contato produtor com o cliente, é muito importante. Porque às vezes o pessoal vê no mercado, numa loja de produtos natural, o mel, a marca, não conhece. Então aqui ele já teve um contato com nós, já sabe assim, não, esse mel ele tem uma história, a gente conheceu. Agora há pouco mesmo veio um pessoal que comprou em Florianópolis com nós, falou assim, ó, adorei o seu mel lá em Florianópolis, eu quero ele novamente. Então isso cria uma certa raiz com o nosso cliente. Isso é muito importante para nós. Legal. Tiago, muito obrigada pela entrevista aqui no Band News Talks em parceria com a Pesagro Rio. Muito obrigado também. A gente está aqui agora com o Higino Lira, ele que é sócio fundador da empresa de café Lira, uma empresa de Porciúncula no interior do estado. Higino, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, obrigado pela oportunidade. A empresa de café Lira, o Café Lira, é uma empresa familiar, tem muito tempo na sua família, né, Higino? Exatamente, né? Nós temos a nossa propriedade, está conosco há mais de 100 anos, né? A minha bisavó, Verônica Castone Lira, veio da Itália, trabalhou neste imóvel rural, comprou este imóvel rural e eu estou na 4ª geração de produtores de café da Fazenda do Céu, lá no município de Porciúncula. E como conhecimento da sua família ao longo dos anos, na sua infância, na sua adolescência, como todo esse conhecimento passado de geração em geração te ajudou na formação do que é o Café Lira hoje? Foi fundamental, né? Isso foi muito importante, a convivência com os meus avós, com meus pais, na produção do café, nos orientou e nos deu hoje a possibilidade de estar comercializando o nosso café através dessa marca que é o Café Especial Lira. A gente tem uma oscilação, teve recentemente uma oscilação muito grande de café, né? Você pode falar um pouquinho sobre os desafios para a produção do café, como as mudanças climáticas afetam ali a produção, como você trabalha para se organizar diante dos imprevistos da agricultura? Os desafios são muitos, né? O café, por ser o café comum, ser uma commodity, né? Então a gente está nessa oscilação de preço da bolsa e isso vem atrapalhando muito. Por isso, cada vez mais, o pequeno produtor, como é o nosso caso, da economia familiar, a gente está buscando a qualidade do nosso café, preparando ele com mais qualidade, principalmente fazendo o café especial, que aí você sai um pouco dessa oscilação da commodities, que é um outro nicho de mercado, né? E tudo isso ajuda a melhorar a questão da produtividade e agregar valor ao nosso produto. Com relação à questão climática, ela realmente é preocupante. A última safra nós tivemos na nossa região um período grande de seca que afetou um pouco as nossas lavouras. E hoje a gente começa já, através do Senar, do Sebrae, a buscar novas tecnologias para a gente estar implementando nas nossas lavouras e passando por essas dificuldades de uma forma mais tranquila e com a produtividade melhor. Você trouxe aqui um café que é um café especial, né? Exatamente. A gente está passando por uma transição daquele público que gostava daquele café forte, daquele café preto, para um público que gosta mais de um café especial. Vocês levam isso em consideração na hora da produção? Sem dúvida, é aquilo que eu falei anteriormente, né? Hoje, cada vez mais, nós temos o consumo no Brasil do café de qualidade, do café especial. E esse nicho de mercado para o pequeno produtor que trabalha na economia familiar, que faz um café especial de qualidade, está trazendo para ele e para a família dele uma melhor possibilidade de renda.
e o café é uma paixão praticamente do brasileiro, né? Como que é trabalhar com um produto que é tão querido, que é indispensável praticamente na mesa do brasileiro? Para a gente é gratificante, para o produtor rural, você conseguir levar à mesa do brasileiro um produto da sua propriedade, feito com todo amor, com todo carinho, buscando a maior qualidade possível para ofertar para o consumidor. Para a gente é muito gratificante, porque o cafezinho é o cafezinho brasileiro, né? Todo mundo toma um café pela manhã ou um café após o almoço, então a gente está ofertando o nosso produto cada vez com mais qualidade. Para a gente é muito gratificante, nos deixa muito feliz e a gente trabalha cada vez melhor e mais para entregar esse produto de qualidade na mesa do consumidor. Você pode falar sobre a importância do aprimoramento da técnica, de garantia da qualidade do café diante de um público que está cada vez mais exigente, diante de um público que cada vez está mais conhecendo do café? É indispensável para o produtor hoje ter uma assistência técnica, né? E planejamento na sua produção é indispensável. E aí a gente conta com as parcerias que também são fantásticas na vida do pequeno produtor, principalmente, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, que trabalha essas tecnologias da porteira para dentro, e o Sebrae, que trabalha da porteira para fora, que é na comercialização, na regularização da marca, no posicionamento da marca e da comercialização desse produto. Então hoje o produtor tem a possibilidade, o pequeno produtor tem a possibilidade de estar assistido tecnicamente, com possibilidade de levar um produto de qualidade para o consumidor. Como que é em uma empresa familiar lidar com todas essas etapas da produção? Você tem que se preocupar com o solo, com o clima, com a colheita, tem que se preocupar com os funcionários, com a comercialização, com o marketing. É muita coisa. Como que vocês organizam isso? É muita coisa realmente, mas a gente continua tendo a possibilidade de estar mais tranquilo com esses parceiros. Essa parceria dessas entidades nos dão a tranquilidade, porque eles nos auxiliam, nos ajudam muito nesta possibilidade. Isso nos traz uma condição melhor, de mais tranquilidade de estar no campo produzindo. Como é para você estar aqui na Rio Innovation Week? É a primeira vez que eu venho com o meu produto, né? Uma experiência fantástica, uma experiência gratificante. A gente está na maior feira de tecnologia do mundo, praticamente, com o nosso produto, um produto da agricultura familiar, sendo muito bem recebido pelo público que passou por aqui, sendo degustado o nosso produto, comercializado, elogiado. É uma vitrine que não tem como a gente mensurar. Então realmente é muito gratificante estar na Rio Innovation nesse momento com o nosso produto. A agricultura familiar fluminense fica muito agradecida por estar aqui participando dessa feira. Legal, parabéns pelo seu trabalho, Gino. Nós que agradecemos. Mais um conteúdo para você ficar por dentro de tudo que está rolando aqui na Rio Innovation Week, de tudo que rolou ao longo desses últimos dias, com histórias como a do seu Gino, que conta aí um pouco da trajetória familiar na agricultura aqui do Rio de Janeiro. A gente está aqui agora com Leonardo Alvarenga, ele que é vice-presidente da Sociedade Nacional de Agricultura e CEO do SNES. Está aqui, fez uma palestra na Rio Innovation Week e traz mais informação agora para a gente. Leonardo, obrigada pela participação por aqui, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, estamos juntos. Leonardo, o que você falou? Me traz um pouquinho da sua palestra. O que foi abordado aqui sobre inovação e agricultura? Por que inovação e agricultura precisam andar ali juntinhos? Minha palestra foi sobre ecossistemas de inovação no agro e como é que a gente consegue conectá-los para gerar mais inovação em toda a cadeia do agro, beneficiando também toda a sociedade, não só a cadeia do agroalimentar, mas também a sociedade como um todo. Então, eu consegui mostrar que existem várias comunidades de inovação locais no agro brasileiro, mas elas são muito pouco conectadas, elas são muito pouco interligadas. E acarreta com que, primeiro, as startups, temos excelentes startups pelo Brasil como um todo, agtechs de primeiríssimo nível, mas elas têm uma grande dificuldade de acessar mercado em regiões que são distantes geograficamente delas. E, em contrapartida, produtores rurais, cooperativas, corporações também não conseguem acessar
essas soluções inovadoras que podem ajudá-los muito, ajudar imensamente a melhorar a produtividade, reduzir custos e tornar mais eficiente o agronegócio brasileiro, melhorando também a segurança alimentar nacional e mundial. São inovações que vocês identificam em nichos pelo agronegócio espalhado pelo Brasil, inovações que são locais, mas que têm um potencial para serem aproveitadas em outras regiões, é isso? Justamente. A inovação ela não precisa ter barreiras geográficas. Ela precisa fluir livremente, não só nacionalmente, como também internacionalmente. Mas o que acontece é que grande parte das startups elas ficam restritas a atuar localmente, talvez regionalmente, no máximo elas pensam nacionalmente. Poucas pensam nacionalmente, quase nenhuma startup do agro, hoje no Brasil, pensa em abrir mercado internacionalmente, fazer conexões globais. Isso pode ser uma forma de lucratividade Com certeza. Para elas, acessar mercado global é a chave para que elas possam, de fato, prosperar mundialmente e consiga também barrar a competição internacional. Acaba que, se elas não pensarem internacionalmente, acaba vindo startups de fora do país e competindo com elas aqui pelo Brasil. A gente sabe que o mercado brasileiro para o agro é gigantesco, é um mercado continental, um mercado que a gente tem, nós temos extensão continental, o agro brasileiro é extremamente pujante, mas elas têm que botar na cabeça delas que elas precisam entrar no mercado internacional também, se elas quiserem de fato prosperar no longo prazo. O que falta para essa visualização de que dá para ir lá para fora, dá para mostrar o potencial que nós temos aqui dentro em termos de inovação? O que falta falta um pouco de conscientização sobre essa capacidade? Eu acho que, em primeiro lugar, o que falta é que os hubs se conscientizem que eles precisam cooperar. Os hubs de inovação, as comunidades de inovação no Brasil, elas se conscientizem que elas têm que se coordenar, se ter uma rede de fato de cooperação para que preparem as startups de fato e elas se tornem fortes o suficiente para ir para fora do Brasil. Então essa é uma grande... fazer o dever de casa primeiro, para depois a gente produzir essas startups e mudar a mentalidade delas. A questão da mentalidade eu acho que talvez seja o mais importante, mas é a gente que tem que botar na cabeça deles que é importante ir para fora. Agora, aqui no Brasil, para a gente disseminar essa inovação, para a gente explorar bem isso em todos os cantos, a dimensão geográfica do Brasil, a dimensão territorial, né? Um país que a gente está falando que tem um tamanho de um continente praticamente. Isso é um desafio para fazer essa conexão? É um desafio porque como é um mercado gigantesco, um mercado muito grande, não só pela extensão territorial, mas também pela pujança do agro brasileiro, né? E pela representatividade do PIB no Brasil. Hoje o agro representa 25% do PIB do Brasil, mais ou menos. As startups elas querem ficar aqui porque é um grande mercado, mas elas precisam, em algum momento, pensar internacionalmente. Você pensa, se você olhar para outros países, por exemplo, uma startup argentina, uma agtech argentina, ela já nasce pensando em sair abrindo mercado no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Uma startup israelense também, ela já pensa em abrir em outros lugares. Então, a gente tem que pensar também, a startup brasileira tem que pensar em abrir o mercado internacionalmente. Feiras como essa são fundamentais para isso, para dar visibilidade, essa ambição de ir para o mercado externo, porque aqui a gente está vendo palestra, tem conhecimentos também, tem inovação, tecnologia, tem tudo de novidade aqui. A gente está num estande que praticamente é todo voltado, no armazém inteiro que é todo voltado para a agricultura, para o agronegócio. Agora, aqui também é um espaço de networking, né? Com certeza. Eu acho que esses eventos, de um modo geral, eles são uma das melhores oportunidades de você gerar conexões valiosas para toda a cadeia. Não só para as startups, como também para corporações, como para setor público, investidores,
até produtores rurais também, por que não? Poderíamos ter mais produtores rurais por aqui. E essa é a quarta vez que o SNES está no evento, não só fazendo palestras, mas também com um stand. É a quarta vez que a gente está no Rio Innovation Week. A gente sempre participa, é uma feira excelente e o nosso propósito é, de fato, fazer conexões, gerar conexões para ajudar a inovação no agronegócio brasileiro. E a gente participa de vários eventos, não só eventos aqui no Rio Innovation Week, mas também a gente participa de outros eventos por todo o Brasil para conseguir gerar essas conexões, que são oportunidades, como você mesmo falou, incríveis para a gente conseguir fazer com que a cadeia consiga ainda mais se conectar e inovar. Para quem trabalha no agronegócio, que tem uma ideia inovadora, que tem um projeto inovador e quer extrapolar as fronteiras, mas não consegue, não sabe qual o primeiro passo dar, qual a dica que você dá? Pode procurar a gente. O SNES, ele tem hoje ele tem 180 startups ativas, focadas em temas do agronegócio, em temas de sustentabilidade. A gente faz um processo seletivo para as startups que estão junto conosco. Então, não é qualquer uma que passa, a gente tem um processo bem rigoroso, mas todas que têm uma boa solução, um time qualificado, com uma boa, com alguns critérios que a gente pega, já com o produto validado, está no go-to-market, a gente prioriza, a gente gosta muito que esteja aqui conosco. Então pode procurar no site www.snes.com.br, preencher o formulário e se candidatar para entrar no nosso hub. Leonardo, muito obrigada pela participação. Muito obrigado, Luana. A gente segue por aqui com todas as informações da agricultura, do agronegócio, do setor da agropecuária aqui no Rio Innovation Week.